Dr. Alan Wallace, agradecemos seu trabalho e motivação e pedimos que compartilhe conosco. So, I was here 4 years ago. Estive aqui 4 anos atrás. Very nice to come back for a visit. Muito bom voltar para outra visita. And to address a topic that I think is very important for each of us individually, but also now for global civilization. E também para falar desse assunto que é tão importante para nós como indivíduos e também para nós como uma civilização. As you can see from the title and the subtitle, I will be addressing the healing of the mind, and the subtitle suggests some type of a convergence between meditation and neuroscience. E como vocês podem ver pelo título e pelo subtítulo, eu vou estar falando sobre curar a mente e dessa convergência. And in fact, there are many scientific studies using neuroscience, using psychology, to test the efficacy of various types of meditation for different specific mental problems, such as depression, insomnia, anxiety, and so on. E há realmente muitos estudos, tanto do lado da psicologia quanto do lado da neurociência, estudando a meditação e principalmente estudando como a meditação pode ser efetiva, pode ajudar em problemas como insônia, depressão e assim por diante. And if you would like to know about some of these specific studies, I'm happy to discuss them during our question and answer period or discussion period at the end. Se vocês gostariam de saber algo sobre esses diferentes estudos, eu estou aberto para no final, quando nós tivermos essas perguntas e respostas, falar sobre esses estudos específicos. But I would like to go deeper and broader than simply addressing specific studies of meditation and mental disease and neuroscience. Mas eu quero falar de uma forma mais ampla do que simplesmente falar sobre essa ligação entre neurociência, meditação e doenças mentais. If you have a disease, a physical disease, for example, and a doctor treats you, and only temporarily the symptoms are suppressed, and then 1 week later, the disease comes right back again, and the symptoms are just as strong as they ever were, then you would not say, I think, that your illness was healed, only that these symptoms had been temporarily suppressed. Então, se você tem uma doença comum do corpo e daí você faz um tratamento por, digamos, uma semana e daí os sintomas desaparecem, mas depois dessa semana você para o tratamento e os sintomas voltam, eu creio que você não diria que houve cura. In other words, one would be treating only the symptoms, but one is not addressed or eliminated the underlying causes. Então, quando se está eliminando os sintomas, nós não estamos nos realmente focando em eliminar as causas, né? The vast majority of psychopharmaceutical drugs address symptoms for depression and so forth. Very, very few of them address or heal the underlying causes. This is why one must take the drug year after year, perhaps for life. Então, a maioria das condições, problemas mentais, as drogas que são usadas para esses tratamentos, elas estão voltadas apenas ao tratamento dos sintomas. E raramente, em muito poucos casos, elas estão realmente curando. Então, é por isso que a pessoa precisa tomar essas substâncias por muito tempo, ano após ano, durante a vida dela. So this afternoon I would like to try to identify some of the underlying causes of the distress, the discomfort, the suffering we experience in the mind, and raise the possibility that perhaps the mind can be truly healed so that the symptoms of distress, anxiety, anger, misery, and so forth do not return because the mind is healed from its core. E então, hoje eu gostaria de falar então dessas causas subjacentes que levam a esses problemas, de forma que a gente possa falar de uma forma de observar essas causas subjacentes que possam eliminar totalmente essas causas e produzir uma efetiva cura, na qual coisas como ansiedade, como raiva e assim por diante possam ser completamente curadas e não retornem. So who is handling the slides? Who is advancing the slides? Me. You are. Okay. Avanti. Let's go. Next slide. I'd like to address what I believe is a fundamental fragmentation in modern society, and I hardly ever use the word Western society anymore, because I travel very extensively and I find modern society in Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. I find it in Sydney, Australia. I find it in Rio de Janeiro. It's global.
And in global modern civilization, I would suggest there is a very deep fragmentation. And living in such fragmentation is to live in a state of unhealth, for which then naturally symptoms of anxiety, depression, and so forth will emerge. Então eu gostaria de falar de uma fragmentação que de fato ocorre na sociedade moderna. E eu tenho falado mais em sociedade moderna do que, por exemplo, no Ocidente, porque hoje em dia você vai lá na capital da Mongólia, ou em qualquer grande cidade asiática, você vai no Rio de Janeiro, você vai em qualquer outra grande capital e você encontra as mesmas questões dessa fragmentação. Então eu gostaria de falar dessa fragmentação que de fato está envolvida nesse processo de que a pessoa não pode se sentir saudável em meio a essa fragmentação. So I'd like to begin with some very broad statements and then eventually go to more specific topics. Então eu vou falar de coisas muito amplas e depois vou entrar em temas mais específicos. I would suggest that there are 3 essential and profoundly meaningful pursuits that we may follow in human life. Follow in human life. E eu diria que há essas 3 buscas muito profundas que nós deveríamos seguir na nossa vida humana. The first of these is the pursuit of genuine happiness. A primeira busca é a busca da felicidade genuína, A profound sense of well-being, sentido profundo de bem-estar, sense of ease, of fulfillment, of being in accord with reality. Sentido de bem-estar, de conforto, de estar de acordo com a realidade. The second is a pursuit of understanding, E depois a busca pela compreensão, a distinctively human pursuit, seeking understanding not only for the sake of our survival, but out of a thirst, a yearning to know reality as it is. Então é uma busca propriamente humana que vem assim não só da busca por sobrevivência, mas dessa ânsia por conhecer a realidade como ela é. And finally, the pursuit of virtue. E finalmente a busca da virtude. And I'm referring not specifically to Christian virtues versus Buddhist virtues or Muslim virtues, but virtues that we all embrace, that we accept, that we respect, that we cherish. E, enfim, a busca da virtude, que eu não estou falando aqui de uma busca da virtude que está ligada à virtude cristã, ou à virtude budista, ou à virtude muçulmana e assim por diante, mas essas virtudes que nós reconhecemos como fundamentais, sobre as quais não há discussão. Virtues that we value whether we're religious or non-religious. E são virtudes que nós valorizamos, sejamos nós religiosos ou não. There's a long list. Há uma grande lista delas. Compassion, Compaixão, wisdom, sabedoria, generosity, generosidade, empathy, empatia, mindfulness. presença mental. Yeah, so there's many. And the pursuit, the cultivation of such virtues, to my mind, is an essential feature of a meaningful life. E a busca e o cultivo dessas qualidades, desses elementos essenciais, é essencial para uma vida significativa. But I would suggest that in this modern civilization now, that is global, a global modern civilization, that these 3 pursuits now are seen as profoundly disintegrated, even unrelated, even incompatible with each other. Mas eu diria que nessa nossa sociedade moderna, nessa sociedade hoje que é global, essas buscas, elas não só elas estão separadas umas das outras, mas muitas vezes até parecem estar em conflito. So people who are pursuing happiness, where do they go? Então, se as pessoas estão buscando felicidade, onde é que elas vão? The other end of the mall. Pro outro lado do shopping center agora. Not this end, the other end, where you can buy a lot of stuff to make you happy. Não aqui, mas lá do outro lado onde você pode comprar muitas coisas e aí você vai ser feliz. Maybe people come to this end of the hall for lectures and so forth. Maybe more for the sake of understanding. Mas talvez elas venham para esse lado aqui para ter mais essa compreensão também. People will pursue a career in science, for example, As pessoas que têm uma carreira na ciência, por exemplo, out of yearning for understanding. e elas estão é uma ânsia de compreensão que elas têm. But as they gain in understanding, gain in knowledge, perhaps become outstanding, even world-famous scientists, do they become happier? Mas essas pessoas, elas atingem algum grau de compreensão, talvez se tornem cientistas mundialmente famosos, mas elas ficam felizes através disso? I know quite a few brilliant scientists. Eu conheço um bocado de cientistas brilhantes. Several Nobel laureates. Então, alguns deles são fantásticos, outros são premiados com o prêmio Nobel. Very smart, of course. Muito espertos, muito inteligentes. Very insightful. Eles têm muito discernimento. Very happy? Muito felizes?
Very virtuous, Muito compassionate, virtuosos. warm-hearted, kind, Têm generous. compaixão, são bondosos, têm esse coração, Separate. são Nobody separados. expects of the Nobel laureate in physics that this person will be a very humble, warm-hearted, compassionate person. Maybe true, but that's not required for the Nobel Prize. Então, são separados. A gente não espera de um prêmio Nobel em física que ele tenha esse coração bondoso, que ele seja humilde. Talvez até aconteça, mas não é algo que seja um pré-requisito para ganhar um prêmio Nobel. We all know people who, in some ways, are exceptionally virtuous. People with exceptional kindness, exceptional patience, exceptional generosity, and so forth. We meet such people. Nós conhecemos muitas pessoas que têm essa bondade excepcional, que têm generosidade excepcional. Nós conhecemos pessoas desse tipo. But I think no strong correlation with their being exceptionally happy or exceptionally intelligent, knowledgeable, insightful. Unrelated. Mas nós não percebemos uma relação muito grande em essas pessoas serem muito felizes necessariamente, ou elas terem tal compreensão ou discernimento, não necessariamente. So these three pursuits have become quite independent of each Então, other. essas buscas se tornaram bastante independentes, This is not always true. mas nem sempre foi assim. In medieval Europe, there was a great unification of knowledge, a unification of these three pursuits, thought to be profoundly entangled. Então, por exemplo, na Europa medieval havia uma grande unificação dessas três buscas. And likewise in the great civilizations of classical China in 8th century, of India 2,000 years ago, of traditional Tibet, and so forth, these three were always deeply integrated. E também na tradição chinesa, por exemplo, do século VIII, ou na tradição indiana de 2000 anos atrás, ou na tradição na forma tradicional do Tibete, essas coisas eram realmente muito integradas. But in modernity they become disintegrated. Mas na modernidade nós vemos elas desintegradas. And for knowledge itself we have three very distinct avenues of inquiry. E para o próprio conhecimento nós temos assim três formas de investigação principais. There's religion, Então a religião, which is strongly associated with belief, with obedience, with ethics, following the will of God, for example. que é muito associada, bastante associada com obediência, com a crença, com seguir a palavra de Deus, Conformity, com se conformar, adherence to authority. Aceitar a autoridade. In stark contrast to that, we have science, which in its best form is critical, it's open-minded, it's questioning one's own assumptions, and it's developing greater and greater insight. E em contraste completo a isso, nós temos a ciência, que ela no melhor, quando ela está realmente bem, ela é confrontativa, ela é revolucionária, ela olha para os seus próprios pressupostos e os desafia. And then there is philosophy, E então temos a filosofia, driven primarily, overwhelmingly by reason, not by faith, not by empirical investigation, but by thinking, lots and lots of thinking. e então ela não é derivada de experimentos empíricos, não é derivada da fé, mas por pensar pela razão, por pensar muitas coisas. But these three also now, unlike medieval Europe and other traditional societies, quite separate, disintegrated. Mas mesmo essas três formas só que nós estamos falando aqui de compreensão, hoje em dia, ao contrário da Europa medieval, elas também se encontram completamente separadas. So one may become a professor of philosophy, never study religion, never study science. Então alguém pode se tornar um professor de filosofia e nunca estudar religião, e nunca estudar ciência. Become a theologian, never study philosophy, never study science. Se tornar um teólogo, nunca estudar ciência, nunca estudar filosofia. Or become a scientist and never study philosophy or religion. Ou se tornar um cientista e nunca estudar filosofia ou religião. So we become profoundly fragmented. Perhaps we can re-envision a unification that is fresh, not simply trying to go back in time, but a fresh vision of a dynamic integration of these three pursuits, as well as our religious, philosophical, and scientific modes of inquiry into reality. E então nós podemos começar a considerar uma visão que não é apenas um retorno ao passado, mas uma visão que integra essas três buscas, e não só essas três buscas, mas essas três formas de compreensão, que é a filosofia, a religião e a ciência. So let's begin with the pursuit of happiness. Então Next vamos slide. começar com a busca pela felicidade. And here I'd like to make a strong distinction between two different types of happiness. Então eu realmente me comprometo com essa ideia de que há dois tipos de felicidade. The first is mundane happiness.
A primeira delas é felicidade mundana, of a very wide spectrum. de um espectro muito vasto. But all forms of mundane happiness, as I'm defining this here, all of these arise because of contact with some type of a pleasant stimulus. Mas todas essas formas de felicidade mundana, elas ocorrem em contato com algum estímulo agradável, prazeroso. It could be some sensory stimulus, seeing something pleasant, hearing something pleasant. Pode ser algum estímulo sensorial, ouvir algo agradável, ver algo agradável. Acquiring some material goods that you really wanted. Conseguir alguns objetos materiais que você realmente quer. It could be thinking happy thoughts or having a very pleasant dream. Pode ser ter bons pensamentos ou ter um sonho muito agradável. So all of these pleasant stimuli come in through the senses, through the five senses, come through the mind. They arouse a sense of pleasure. The stimulus is taken away. The pleasure vanishes. Então todas essas formas de felicidade mundana, elas vêm pelos sentidos, pelos 5 sentidos, vêm pelo sentido da mente também. Então o estímulo surge, nós ficamos felizes, depois o estímulo desaparece, nós não estamos mais felizes. Or we may stimulate this mundane pleasure by coming in the back door. Ou talvez nós possamos estimular esse prazer mundano pela porta de trás. Go directly to the brain with drugs. Vai direto para o cérebro através de drogas. Suddenly you're stimulated. You don't see what stimulated you, but you are stimulated. Então você está estimulado, você não sabe o que foi que te estimulou, mas você está estimulado. So legal drugs like nicotine, alcohol. Então drogas legais como álcool, a nicotina. Illegal drugs, we don't need any examples. Drogas ilegais, nós não precisamos nem dos exemplos. Take the drug, and as long as you're high, as long as you're aroused, you feel some pleasure. The drug wears off, no more pleasure, and you're probably worse off than you were before you took the drug. Então você toma a droga, daí você fica alto, você se sente bem, enquanto a droga está funcionando, você está bem, daí a droga ela para de funcionar e você começa a ficar mal, talvez pior do que você estava. For many people, I believe it's true that for them the pursuit of happiness is equivalent to the pursuit of mundane happiness. Então, para muitas pessoas, eu realmente acredito que a busca de felicidade é igualada a essa busca por felicidade mundana. To give an analogy, this is like an earlier phase of human civilization we call hunter-gatherer phase. Então, para dar uma analogia para vocês, eu comparo isso com essa fase, uma fase que nós tivemos na nossa civilização, na nossa sociedade, que era a fase de caçadores e coletores. This was viable when the human population was very tiny. Então, quando a população era muito pequena, ainda era viável agir dessa forma. Assemblies of human beings were very small, like tribes. Então, quando os seres humanos viviam em tribos, em comunidades muito pequenas. And they could go out into the jungle, into the mountains. They could hunt and they could gather. They could take what they want, bring it home, consume it, and they survived. Então eles podiam ir lá para a floresta ou ir para a montanha, pegar o que eles precisavam, consumiam o que precisavam e sobreviviam dessa forma. They gave nothing to the environment unless you count their feces. Então eles não devolviam nada ao ambiente, a não ser que você conte as fezes. They just took. Eles só pegavam do ambiente. But when population gets bigger and the assemblies, communities of human beings get larger, this is no longer viable. Mas depois, quando as comunidades ficaram maiores, as reuniões de pessoas se tornaram muito mais vastas, isso não era mais possível. And what you inevitably have, if you hold to that model, as the population gets larger, then you inevitably have conflict, war, because there's only so much land, and then we must battle over the borders. Who has how much land? Who conquers? Who loses? E então, se nós continuamos com um modelo de caçadores e coletores com uma população maior, o que acontece é conflito, porque as pessoas têm que invadir a terra dos outros, as pessoas precisam dos recursos que os outros estão utilizando. So there's only so much oil. Então nós temos essa quantidade de petróleo. Inexhaustible demand, but only finite amount, and it's getting smaller and smaller. Nós temos uma necessidade que é infinita, e nós temos só essa reserva que ela é finita. Only so much minerals, only so much hydroelectric power, only so much of these natural resources, population getting larger, resources getting smaller. I think we don't need to be brilliant to see what will this lead to. Definitely, guaranteed, conflict. E então, nós temos essas populações aumentando, nós temos esses recursos, são sempre os mesmos de minerais, de eletricidade, de energia, assim por diante. E, definitivamente, o que pode acontecer numa situação dessas? Conflito. So this raises the question, is there any other option with
growing population and diminishing external resources. Então, isso nos faz levantar a questão: há alguma possibilidade de tratar esse problema com uma população que está sempre crescendo e com recursos que estão diminuindo? And there is another option. E há essa outra opção. The ancient Greeks, like Aristotle, called it eudaimonia, or genuine happiness. Os gregos antigos, como Aristóteles, chamavam essa opção de eudaimonia, ou felicidade verdadeira, genuína. This quality of well-being was embraced in Christianity. It was commonly known in earlier phases of Christianity. Então, essa qualidade de bem-estar, ela era conhecida e aceita pelos cristãos primitivos. And in Buddhism and in Hinduism and Taoism, it is actually universal knowledge, but it's knowledge to a large extent that we have forgotten. E então também no budismo, no taoísmo, no hinduísmo, se encontra isso, é um conhecimento universal, mas que a gente esqueceu. A quality of genuine happiness that comes not from what we get from the environment, from the world, from other people, but a quality of well-being that comes from what we bring to the world. Então, essa qualidade de bem-estar, que ela não vem daquilo que nós conseguimos do mundo externo, das pessoas, mas uma qualidade de bem-estar que ela vem do que nós podemos trazer para o ambiente, para as outras pessoas. Those who lead deeply ethical lives, Aqueles que têm vidas profundamente éticas, based upon very simple principles. baseadas em princípios muito simples. I don't refer to a whole list of rules, Eu não estou aqui me referindo a uma lista enorme de regras, or simply being obedient or conforming. ou apenas ser obediente ou conformado. When I refer to ethics, I'm referring to something very simple. Quando eu estou me referindo à ética, eu estou me referindo a algo muito simples. The principle of non-violence. O princípio, por exemplo, de não violência. In our personal actions, the way we speak, the way we behave with our bodies, even with our thoughts and intentions. Como nós nos comportamos na nossa fala, nos nossos atos, até mesmo com as nossas intenções, o que nós pensamos. It's a universal principle. Então é um princípio universal. Religion, East and West, and also outside of religion, an ideal that many people relate to. Então na religião do Ocidente e do Oriente é um ideal que muitas pessoas abraçam. But ethics does not stop at simply being non-violent. Mas a ética não para em ser apenas não violento. But also then when we see the opportunity to alleviate someone else's distress, their suffering, their pain, we see the opportunity to be of service, to give some joy, to give some happiness. We take advantage of that opportunity. E então, quando nós temos essa oportunidade de prover algo a alguém, dar alguma alegria, nós temos essa capacidade naquele momento de fazer alguma coisa pelo outro, então nós fazemos isso. There is a sense of well-being Então that comes from living well, há esse sentido de bem-estar que vem de viver bem. that is not related to how much you've acquired, how many sensory pleasures you have, but the quality of your life and the way you engage with other human beings and with the environment. Que não vem de quanto você adquire ou de quanto você vivencia, mas da forma como você lida com o ambiente. There's a deeper quality of well-being yet that comes through cultivating the mind, cultivating the heart. Então, essa forma mais profunda de bem-estar que vem de cultivar a mente, cultivar o coração. We have this word meditation. Nós usamos essa palavra meditação. I wonder what comes to your mind when you think meditation. E eu me pergunto o que surge na mente de vocês quando a gente fala meditação. Something from Asia? Something occult? Something mysterious? Então, algo da Ásia, algo do ocultismo, algo muito misterioso. Maybe you can levitate? Talvez dê para levitar. The Sanskrit word bhavana Então, a palavra sânscrita bhavana is translated in English and in other European languages meditation, meditation. então é traduzida em inglês e outras línguas como meditação. But what it actually means, this word bhavana, just means to cultivate. Mas o que significa essa palavra bhavana? Significa cultivar. People cultivate their gardens, they cultivate their fields. As pessoas cultivam jardins, elas cultivam os campos, And some people cultivate their hearts and minds. e algumas pessoas cultivam seus corações e mentes. That's meditation. E isso é meditação. So one could say the whole of education, from kindergarten through secondary school, university, all of this is a type of meditation. Então, se poderia dizer que toda a educação, desde o jardim de infância até a universidade, é uma forma de meditação. But does that kind of education give rise to genuine happiness? Mas essa meditação traz felicidade genuína, Does it give rise to the cultivation of virtue? traz o cultivo da virtude, Or only understanding and certain skills to be able to make a living? ou só a compreensão e algumas habilidades que você pode usar para sobreviver?
I find it quite strange in modern education that we educate our youth to make a living, but we don't educate them to learn how to become happy. Então eu acho muito esquisito que na nossa cultura nós eduquemos os jovens para ganhar a vida, mas nós não eduquemos eles para serem felizes. There is a yet deeper type of well-being that arises from wisdom. Há bem-estar ainda mais profundo que vem da felicidade. From coming to know the nature of reality as it is, especially going back to the ancient Delphic oracle from ancient Greece, know thyself. Então, realmente de conhecer a realidade como ela é, e lá daquela frase do oráculo délfico, conhece-te a ti mesmo. The notion that knowing thyself might actually give rise to bliss has become quite a strange notion, I think, in modernity. Essa ideia de que conhecer a si mesmo pode trazer bem-aventurança, êxtase, é completamente estranha para nós hoje em dia. But in the great contemplative traditions of the world, not at all strange. Mas nas tradições contemplativas, nas grandes tradições contemplativas do mundo, não era estranho nem um pouco. All of these ways of cultivating genuine happiness are much more like, as an analogy, a later phase of human civilization, the cultivator phase. E todas essas formas de cultivo, elas são, podemos fazer novamente uma analogia, como essa fase do agricultor na civilização humana. In which societies would invest themselves, apply effort, offer to the land, to their fields. They would cultivate the fields without having to just go out and hunt and gather. They would offer to the field and then they would reap the harvest. It's a metaphor for how we can cultivate the field of the heart and mind and find a quality of well-being for which there's no competition. E então, essas civilizações, elas começaram a cultivar os campos, elas se entregavam para os campos, elas colocavam trabalho ali, elas cultivavam de fato aquela terra e daí elas recebiam da terra. E isso é uma metáfora para esse cultivo do coração, esse cultivo interior, que também traz um resultado que é uma felicidade que não tem disputa. I'll give one example. Posso dar um exemplo? I've known His Holiness Dalai Lama for about 38 years. Eu conheço Sua Santidade Dalai Lama por cerca de 38 anos. He's been my teacher that long. E ele tem sido meu professor desde então. And I began translating for him on his first European tour to teach in 30 years ago, 1979. E eu comecei a traduzir para ele na primeira turnê que ele fez pela Europa, 30 anos atrás. He embodies genuine happiness. E ele corporifica essa felicidade verdadeira. Such happiness that he emanates just from every day. Such a sense of well-being, of happiness he emanates. Tal felicidade que ele simplesmente emana essa felicidade ao redor dele. É tanto bem-estar que ao redor já se sente esse bem-estar. Such intelligence and understanding, engaging in wonderful conversation with scientists, with philosophers, with theologians, very open, so intelligent and so insightful. Tão inteligente, tão claro, se engajando em todas essas conversas com teólogos e cientistas o tempo todo. Ele tem tanto discernimento. And such virtue. E tanta virtude. So kind, so compassionate. Tão bondoso, tão compassivo. So when I was translating for him, então quando eu traduzia para ele, this tour of Switzerland and Greece, 1979, nessa viagem que nós fizemos na Suíça e na Grécia em 79, I was with him a lot. Eu fiquei com ele um bom tempo. Whenever I was with him, I was happy. E quando quer que eu estivesse com ele, eu estava feliz. Like osmosis. Era por osmose. So he had more happiness, but I didn't have less. He had more happiness, I had more happiness. Então, ele tinha felicidade, ele não tinha menos felicidade, e quando ele tinha mais felicidade, eu tinha mais felicidade também. He embodied such kindness, I felt quite naturally, but of course I want to be kinder also. Então ele tinha tal bondade que eu pensava, claro, eu também quero ser bondoso. One person has greater genuine happiness, nobody else has any less. Então uma pessoa tem grande felicidade genuína e ninguém mais tem menos felicidade genuína. One person has greater mundane happiness, somebody else has less. E uma pessoa tem uma felicidade mundana, tem alguma felicidade mundana, outra pessoa tem um pouco menos de felicidade mundana. You got the oil, they didn't get the oil. Você conseguiu petróleo, eles não têm petróleo. You got the drug, they didn't get the drug. Você conseguiu a droga, eles não têm a droga. Etc. E assim por diante. So one leads to conflict, the other one leads to harmony. Então uma leva ao conflito e a outra leva à harmonia. Oh. So let's look at the big picture here. Então vamos abrir esse panorama. This is a contemplative framework that is essentially true of Buddhism,
but as a scholar of religious studies, of contemplative practice, this is actually a universal format, true in Christianity, in Hinduism, Buddhism, many traditions. Então, nós vamos entrar nessa estrutura da prática contemplativa e